Pessoal, estou de volta para a nossa última aula, e a nossa última aula é aquele momento tão aguardado em relação aos possíveis temas que vão ser contemplados na prova do Enem. Eu gosto sempre de alertar que as escolhas feitas para a nossa aula, elas são escolhas aleatórias. É lógico, nós sabemos que o tema vai ser escolhido a partir de uma problemática social. Mas como são muitas problemáticas, fica muito difícil da gente acertar esse tema, né? Porque vai depender também, né, da forma com que ele vai ser apresentado no enunciado da sua redação. Antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de dar aquela dica. Quando você for estudar e pensar os possíveis temas da redação, foquem nas áreas em que esses temas estão incluídos. Então, por exemplo, doação de órgãos, adoção. Então, eles estão em áreas. Área educacional, área de saúde, área de tecnologia. Isso auxilia muito no pensar o repertório sociocultural, ou seja, em pensar as diversas áreas do conhecimento que vão poder ser utilizadas ao longo da sua redação. A minha primeira escolha como tema é doação de órgãos. A doação de órgãos é um assunto extremamente importante, um assunto ligado à área de saúde, e a gente percebe que é um assunto que compreende uma parcela considerável da população, é um assunto que diz respeito a todos nós, então ele poderia muito bem ser contemplado na prova. Eu preciso tomar bastante cuidado, eu preciso pensar, né, quais são os fatores que limitam, né, que o processo de doação de órgãos no Brasil ele seja mais expressivo. Tá? Então eu preciso, numa redação como essa, analisar esses diversos aspectos, que vão desde questões estruturais, a falta de informação da população, não da importância da doação de órgãos, mas de como o procedimento acontece. Isso é extremamente importante, né, para que as famílias elas possam autorizar com um pouco mais de facilidade, num momento tão difícil, né, a doação daqueles órgãos. Então, é um tema muito, muito importante, é um tema de urgência, né, que precisa ser discutido, e talvez a prova do Enem contemple o tema de doação de órgãos. Segundo tema, ele já foi abordado um pouquinho aqui nas nossas aulas, é a questão dos maus tratos contra os animais no país. É um assunto que causa bastante discussão, é um assunto que, como a gente mencionou aqui, né, expõe muitas vezes a fragilidade das leis, né, expõe a questão de diversos eventos que estão incluídos, né, na questão cultural brasileira e que, de certa forma, né, acabam cometendo algum tipo de maus tratos contra os animais. Então é um assunto extremamente relevante, até porque questões relacionadas aos animais e a questão ambiental, elas estão em evidência não agora, elas estão em evidência há bastante tempo, e pode, né, ser que a prova contemple esse tema, tá? Então prestar bastante atenção na abordagem que você vai gerir ali ao longo da sua prova de redação. Presta bastante atenção, e tem muitos filmes, livros, tem muitas alusões históricas que podem contribuir de uma forma decisiva para a defesa, né, das suas teses aqui sobre maus tratos contra animais. Terceira possibilidade de tema é a questão do analfabetismo no Brasil. Então nós temos aí uma redação com viés educacional, porque a questão do analfabetismo poderia ser contemplada na prova. O número de pessoas analfabetas no país é ainda muito expressivo.
Ao mesmo tempo que estamos vivendo a era tecnológica, né, da troca de informações, nós temos uma parcela considerável da população que ainda não está alfabetizada. Então isso é um ponto, né, de discordância em relação ao momento tecnológico que nós estamos vivenciando, né? Então tem aí uma contradição, né? A vida tecnológica, todos os benefícios, principalmente em relação à troca de informações, e de outro lado nós temos uma parcela considerável da população que ainda não sabe ler e nem escrever. Então é uma problemática muito, muito séria e que pode ser contemplada ali na prova, cobrando do aluno entendimento por que ainda o analfabetismo é uma grande problemática vivenciada no nosso país. Então fiquem ligados, é um tema super interessante. Dentro dessa área educacional, temos também a questão da evasão escolar. É um tema muito, muito interessante, né? A evasão escolar, jovens que abandonam a escola por algum motivo, né? Deixam a escola, e muitas vezes esses motivos estão atrelados a questões sociais e financeiras. Então é interessante a sua tese estar relacionada, né, a essa questão, e é algo, novamente, que entra em contradição com o momento atual, né? Falamos muito sobre a questão da educação, acesso à informação, principalmente por intermédio das ferramentas digitais, e de repente nós temos uma problemática em termos educacionais, né, que leva em consideração a desistência, a saída do aluno da escola, do colégio. Precisamos aí ter muita atenção para discutir quais são os motivos. Não vamos apenas pelo superficial, tomar bastante cuidado. A prova cobra um pouquinho de aprofundamento do aluno. Então não vamos colocar essa discussão apenas na questão do desinteresse do aluno. É muito superficial. Muitas vezes o aluno tem interesse, enxerga a educação como uma ferramenta extremamente importante para uma mudança de vida, para o acesso à informação, mas, infelizmente, por problemas, muitas vezes de ordem financeira, o aluno precisa evadir a escola para ajudar a família, né, financeiramente, conseguir um emprego, abandonando assim a escola. Então, tem que tomar cuidado, não vamos ficar apenas no superficial, vamos aprofundar um pouquinho essa discussão. E o nosso quinto e último, vamos dizer assim, chute para o tema da redação está o processo de adoção no Brasil. Né? Nos últimos anos, a discussão sobre o processo de adoção tem marcado bastante o nosso país. E os números são números que expõem uma contradição. De um lado, um número expressivo de famílias que desejam adotar, e de outro lado, eu tenho números, né, baixos que expõem, né, as dificuldades de viabilização desse processo. Isso acontece por quê, Henrique? Acontece muitas vezes pela questão burocrática, e essa burocracia acaba fazendo com que algumas famílias desistam do processo de adoção. De outro lado, infelizmente, nós temos questões que expõem a questão do preconceito de algumas famílias. Ou seja, quanto mais velha a criança é, se a criança for uma criança negra, ela vai ter muitas dificuldades em ser adotada. Então, é uma discussão extremamente interessante para a sua redação. Novamente, os 5 assuntos colocados aqui na nossa aula, muitas vezes, eles levam apenas a uma análise superficial. Tem que tomar cuidado. Sempre faça o seguinte questionamento: o que dificulta? Por que isso ainda é uma problemática?
Por que isso ainda acontece? Seja um aluno crítico, porque em busca dessa criticidade, você vai ter o quê? Você vai ter aprofundamento. Você vai conseguir enxergar aquele assunto um pouco mais profundo e não apenas pelo ambiente superficial. Antes de mais nada, da nossa finalização, o melhor conselho que eu posso deixar para vocês é o seguinte: não esqueçam da estrutura, não esqueçam dos elementos obrigatórios. Isso daqui é apenas uma indicação, uma possibilidade. Você tem que estar sempre muito preparado para o tema que vai aparecer na sua prova. E como que a gente faz isso? Sendo pessoas curiosas em relação ao conhecimento. A leitura, a busca pela informação, contestar também aquela informação, escutar o outro, escutar aquele que tem uma informação interessante e que possa ajudar a entender melhor aquela problemática. Então, tudo isso é bagagem cultural. E bagagem cultural não está restrita apenas à prova do Enem. Essa bagagem cultural nos ajuda a enxergar o mundo de uma forma diferente, a entender as problemáticas de um país tão desigual como o país que nós vivenciamos, para que possamos, colocar em prática a nossa cidadania. Para que a cidadania, como Gilberto Dimenstein colocava no livro dele, não seja apenas de papel, ela seja vivenciada na prática. Então, toda essa bagagem que você está adquirindo, por intermédio do seu professor, por intermédio da sua curiosidade, dos livros que você lê, dos filmes que você assiste, das pessoas com quem você troca informação, isso é extremamente importante, não apenas para a prova de redação, mas para a sua vivência, para a sua participação social. Não esqueça de forma alguma desse recado que eu vou deixar aqui no nosso momento de finalização da nossa aula. Desejo a você uma boa prova, tranquilidade. Se agora não for o seu momento, você tem outras oportunidades aí pela frente, tá? Então não coloque expectativas, que às vezes, por diversas questões, não podem ser compreendidas naquele momento. Oportunidades a gente tem sempre na vida, mas você precisa fazer a seguinte reflexão: eu estou fazendo a minha parte na busca pelo conhecimento? Se você fizer a sua parte, pode ter certeza que você vai ser extremamente bem sucedido. Boa prova e até uma próxima oportunidade.